E aí, pessoal, a gente vai discutir um pouquinho sobre o que cada um acha de para onde a gente está levando a economia. Eu sou Bruno, sou consultor empresarial. Sou Lucas, arquiteto e empresário. Sou Ivoline Albuquerque, engenheira e empresária. O que a gente pensou em começar falando sobre essa revolução de tecnologia que dá acesso às pessoas a fazerem serviços. E aí, Lucas, quer falar um pouco sobre isso aí? Não, na verdade eu acredito que hoje o mercado está mudando, né? A tecnologia está ajudando a gente a pensar o mercado de maneira diferente. A gente ficava muito preso à posse e acredito que hoje é muito mais importante a gente ter o acesso aos produtos e aos serviços, né, do que simplesmente a gente ter a posse desse material. E pensando assim, isso começou a fazer com que esses produtos e esses serviços ficassem mais baratos e as pessoas começaram a ter mais acesso com isso também. Um exemplo muito claro é se você comparar a Sky com a Netflix. Certo. A Sky, você tinha que ter uma posse de um produto específico, que tinha que ter cabo, que tinha que ter N materiais, e com o avanço da tecnologia, a gente começou a ter Netflix, que é R$27, estou fazendo propaganda aqui, mas é a vida. E você tem ainda tem outros produtos que ainda são mais baratos que a Netflix, como o Amazon Prime. Então, assim, quando você começa a entender que esse acesso é muito mais inteligente e esse cara vai ganhar muito mais na recorrência e que as pessoas vão ter acesso, é muito legal. Por exemplo, transporte, a gente consegue dar N exemplos aqui, desde BlaBlaCar, Uber, 99. Nenhum desses caras tem o carro, efetivamente, né? Todos eles são um marketplace. E um marketplace onde você consegue fazer a interação do cara que tem a necessidade com o cara que tem o produto. Então você deixa de utilizar diretamente, você ter a necessidade de ter o produto. Isso acaba contribuindo para que pessoas utilizem e facilitem até seus negócios. Então você vai fazer uma reunião, isso facilita o seu transporte, porque você não precisa mais adquirir o carro, aquele custo que você pagar uma parcela. Isso. Você já pode investir no seu negócio e quando você precisar, que vai ser só aquele horário de você ir até tal cliente, você só faz o pagamento do Uber. Sim. A mesma coisa, a gente estava falando aqui antes sobre o cowork. Então, a pessoa não tem dinheiro para abrir ou alugar um espaço que ia ficar na maior parte ociosa, mas aí pode ter um contrato com o cowork, naquele determinado horário, ele vai estar ali utilizando, vai estar produzindo, sem necessariamente pagar um aluguel fixo, cheio E uma coisa que acaba acontecendo muito naturalmente nesse tipo de empreitada, desse tipo de negócio, é que as pessoas começam a se conectar, você começa a fazer amizade com o cara do Uber, você começa a fazer amizade com o cara do BlaBlaCar, você começa a ter as conexões dentro do coworking, fazer negócios e somente interação. Eu acredito que a internet, no primeiro momento, ela começou a gerar uma separação, mas ela está passando por um momento contrário agora. Não sei se vocês conseguem enxergar isso. Ela está fazendo com que as pessoas se conectem. Quando você entra num aplicativo desse, você vai ter a chance de conversar com alguém. Você vai ter a chance de interagir com alguma pessoa. Quando você vai para um espaço compartilhado, você tem a chance de conectar-se com outras pessoas e gerar negócio entre essas outras pessoas. Quando você vai para um BlaBlaCar, você vai ter um transporte que é uma carona com outras pessoas. E essas pessoas vão acabar virando minimamente um colega, enfim. Ele começa a gerar a oportunidade de gerar outras conexões. O engraçado é que essas pessoas, às vezes, têm outros empregos e usa, por exemplo, o Uber como algo para aumentar a renda. Então, naquele momento, você já acaba, às vezes, captando um cliente. Isso. Eu peguei, às vezes, um Uber, que ele, na verdade, a profissão dele ele era instalador de ar-condicionado. E aí ele usava o Uber para fazer propaganda do serviço dele. Então, todo mundo que ele pegava no carro falava, olha, eu também faço isso. E, por causa disso, a renda dele como instalador meio que triplicou, porque agora ele tem mais clientes. Porque todo dia ele está ganhando e ainda fazendo propaganda do seu negócio. E assim, eu acho que é muito de como a gente usa. Apesar de algumas pessoas reclamarem sobre esse tipo novo de economia, seja Uber, esses iFood da vida e tal, eu acredito que acaba gerando algum tipo de oportunidade também. Muita gente, a gente passou por um momento, né, de mercado que muita gente estava desempregado e
esse viés econômico, vamos chamar assim, ele gerou oportunidade para muita gente estar empregada e conseguir sustentar suas famílias, né? Então, quando você pensa dessa forma, a gente consegue ver que esse tipo de negócio, não necessariamente específico, ele começa a dar mais oportunidade para as pessoas poderem trabalhar e com certeza, efetivamente ajudar suas famílias e suas vidas. Perfeito. O conceito que vocês estão levantando aí é o conceito que é mais conhecido como Life as a Service, né? Sim. A vida como um serviço, né? Você não tem mais a possessão de nada e, como você falou, mas o que eu acho que você levantou bastante aí, que a principal tecnologia que mudou as outras tecnologias foi a tecnologia da comunicação. Sim. Certo? Então hoje existe uma conexão em maior quantidade. Mas será que as conexões são tão profundas pelo tempo partilhado que você tem para lidar com cada conexão? O quanto equivale? Por exemplo, também o Uber, né? Tem o Uber agora que é o Uber do Uber calado. Porque as pessoas não conseguem interagir com o Uber e pedir para o Uber ficar em silêncio. Então tem o Uber específico agora para o Uber ir calado. Aí as pessoas vão reclamar no Twitter, certo? Será que não deixa as pessoas um pouco mais covardes e menos assertivas na vida real? Então, eu acredito... Beleza, eu acho que é um tema de contradição. Mas, quando você fala em profundidade, você nunca vai conseguir ter uma profundidade real com um encontro. Mas você começa a gerar pequenas conexões. E pequenas conexões, eu não quero falar de negócio não, nesse caso. Eu acho que pequenas conexões podem gerar oportunidade de se conhecer. E quando a gente pensa por esse viés, o mundo é tão corrido hoje que esse tipo de conexão acaba sendo muito importante também. Claro que a gente está falando aqui, e a gente está aqui para falar de negócio. É claro que falar de negócio é sempre importante, mas enfim. E eu acho assim que, tipo, pode não ser profunda, mas também pode ser profunda. Isso vai variar da intenção da pessoa naquela conexão. Da mesma forma que quando não existia, tinha gente que se conectava mais e tinha gente que não se conectava. Então hoje você tem a oportunidade de se conectar, aquela pessoa que não tinha tanta conexão ou não tinha acesso a essas oportunidades, mas ao mesmo tempo você escolhe. É como se tipo, o filtro sempre fosse a intenção da pessoa com aquela ação. Então, eu tenho esse meio, então estou aqui, eu tenho essa oportunidade, eu vejo se vale a pena me conectar, me aprofundar. E é mais fácil, às vezes, você se aprofundar, porque quem está, por exemplo, no espaço compartilhado de calor, que tem um propósito em comum. E às vezes você começa a se conectar com semelhantes, e daí pode gerar uma conexão mais profunda, entendeu? Sim, com certeza. Quando você pensa em algumas dessas atividades, as conexões acabam gerando amigos, literalmente amigos. E isso faz uma diferença brutal, tanto na vida quanto no negócio. Você começa a ter uma relação de confiança. E eu acho que é um dos pontos mais importantes para que exista uma conexão mais profunda. E pensando um pouco além, o que do meu ponto de vista está começando a ocorrer? A gente só falou de grandes empresas, né? Sim. Mas está começando a ocorrer e gerar oportunidades para essas empresas, para empresas e para empreendedores. Exemplo, Ivanine talvez não tivesse a capacidade de investir em algum tipo de negócio, mas hoje a gente tem um Kickstarter que ajuda ela a investir e possuir um negócio diferenciado. Dá outro exemplo, até esse exemplo recente. Se você olha uma tipologia chamada, que é bem antiga, né, na década de 70, ela avançou muito, falando sobre imóveis também, era o tipo de cooperativa. Então você faz por regime de custo. Você hoje consegue dar acesso a um público que possivelmente não conseguiria ter, ou simplesmente não gostaria de pagar tanto por um imóvel. Sim. Então ele tem um imóvel num local mais interessante, por um preço mais interessante, e, com um custo muito menor. Então quando você para pensar nisso, você começa a entender, isso está começando a mudar a vida, modelos de negócio e efetivamente de como são as relações de negócio que estão sendo desenvolvidas. Então a gente foi da tecnologia ao modelo de negócio da década de 70. A maioria das construções que eram feitas na década de 70 eram feitas por esse regime. Então, por que voltou? Voltou porque ele começou a gerar
outras necessidades, né? O volume de crédito que existia anteriormente era muito grande, os financiamentos que digam isso, e hoje começou a existir um crash, né? Desse tipo de modelo, onde boa parte dos empreendedores das construções saíram e boa parte das pessoas que compram esses produtos não tem mais a intenção de gastar rios de dinheiro para isso. O mercado se valorizou demais na década, há uns 10 anos atrás. 10 anos atrás não, 5 anos atrás. Né? Estou com o momento certo? Ou não? Sim, na verdade entre de 10 anos. Entre 5 e 10 anos atrás. E ele precisou se renovar, mas ele foi se renovar buscando coisas de 40 anos atrás. Você deu o exemplo do bangalô lá da Boa Luz. Sim, também. Aí, tipo, esse modelo já tem também, tipo, em vários outros locais. Sim. Lá em Gramado tem um hotel que eles estavam, tipo, construindo e você era dono daquele espaço, só que por tantos dias. Sim. E aí até, tipo, casa de veraneio. É mais ou menos isso. Isso tudo acaba reduzindo o custo, porque você só precisa naquela época do ano e você dá a oportunidade de outras pessoas. E aí você faz o quê? Você derruba o preço. E outra coisa que eles fizeram que eu achei interessante foi que eles dão a oportunidade de você trocar a sua estadia lá por uma viagem que tenha um vínculo comercial. Ou seja, eu não esqueci o nome agora do vínculo, mas eles conseguem viajar para outros locais mesmo. Esse você conseguiria alugar e ganhar o valor no alugar daqueles dias. Tipo, eu não vou usar, mas eu vou alugar. Então ele já garantia que alguém ia alugar o seu espaço. Sim. E te garantia uma renda naquele período. Então quando você para pensar nisso, você vai ficar preocupado. Eu acho que a gente conseguiu pincelar um pouquinho as nossas opiniões sobre essa nova forma de economia. E outros temas podem mandar aí, que a gente abre uma mesa aqui, ou apareça aí nas reuniões do CJE e a gente bate um papo. Valeu, galera.